Olha, explorador sexual e prostituta, eles são uma quadrilhazinha do barulho, né? Criminosa. Eles armam a situação para os homens, para enganar as percepções conjugais dos homens. Engana, aí 10, 15 anos consegue protelar um casamento aí. No início, muito estimulante sexual, mas quando o homem se cansa do sexo da própria esposa, né? A base de estimulante sexual, mas ele não sabe. Mas mesmo tendo a ereção, às vezes eles largam elas. Largam. Porque ele vê que ela não é a pessoa que ele achava que era. Isso é uma desilusão terrível para o homem. Para a mulher também. Certo? Então, eu assisti umas cenas aí no Gugu que, para mim, sinceramente, Gugu, para mim, tá falecido, mas ele nunca me inspirou confiança. Nunca me inspirou confiança, negócio de moral, de decência, não. Aquela banheira do Gugu, a banheira do Gugu, aquilo é uma coisa deplorável, né? Baixo meretrício mesmo, né? Aquilo vai para fora do Brasil, né? Você imagina o que as pessoas pensam de nós aqui no Brasil, né? E ele era o melhor, se você for na IA, qual é o maior apresentador do Brasil? Gugu, Faustão e Silvio Santos. Os maiores, a gente tem ninguém muito digno, talvez o Silvio Santos, né, que tem aquela composição familiar e possa ir a dizer que talvez ele, devido à composição familiar, as vestes e tudo mais, mas Gugu, Faustão, mas o pior de todos era o Gugu, era o mais baixo nível. Eu não assistia os programas dele, conhecia, né? Se você está passeando, transitando na televisão, às vezes vai como foi o Jean-Claude Van Damme, aí eu parei para assistir com meu pai, mas foi constrangedor. O Gugu era constrangedor, uma pessoa absurda. Eu tenho para mim que ele era ligado com exploração sexual, né? Ele trabalhava com venda de prostituta para altos empresários, magnatas, tipo o Volcaro, tipo o Puff Diddy, alguma coisa assim, né? Aquelas assessoras de palco, tudo, estilo chacrete, né? Mas, enfim, eles armam a situação. Então, eu tava vendo o Gugu, aí a ceninha era essa. A Kelly Key tava passeando com a filha no shopping. De repente, chega o apaixonado, deslumbrado, latino. Latino apaixonado pela Kelly Key, que já estava decidida por separar. Aí ela encontra ele e faz uma cara de decepção e não poder dizer a situação, e ele comemorando, acho que o aniversário dela, alguma coisa assim, todo feliz, igual idiota. E ela com a cara assim, ai, coitado, vou terminar com ele, por que você está fazendo isso? Entendeu? Alguma coisa nesse sentido, a expressão facial que ela provocou. Aí eu vi a cena, certo? Eu parei para ver. Aí o que acontece? Aí aquela cena patética, ridícula, e de separação deles dois, que ele não queria separar dela. Depois ele arrumou uma namorada que era igual a ela, muito parecida com aquela que era um pouco mais máscula, musculosa, mas era parecidíssima com aquela que ela foi até por um negócio de reality show. Aí eu tô vendo a cena, sinceramente, vi claramente que era uma armação do Gugu, do latino, daquela Key, para valorizar aquela Key, porque aquela Key já estava propensa para esse que ela se casou. Foi uma armação do latino, dela e do Gugu. Era o que me pareceu, tudo armação. Não parecia nada verdadeiro, nada. E elas conseguem casar com esses homens. Elas são lançadas para isso, né? Parece que ele foi comprar um clipe dela, mas ele queria conhecer ela, então ele contratou o show dela, né? Ele viu o clipe, gostou, contratou o show e acabou se casando com ela. E o latino ficou latino. Então, é uma coisa assim, muito perigosa a mídia brasileira, eu já não assisto muito, não dou crédito aos elogios que são feitos. Quanto mais elogio, menos qualidade, menos moral tem, né? Essa é a medida da mídia brasileira. Quanto mais elogios, mais exaltação, mais pornográfica, mais indecente, mais imoral, mais desonesta.
Então eu não valorizo muito não a programação, assisto muito pouco TV, porque sei que eles armam essas situações para fazer um clima, uma circunstância de união afetiva, sexual ou conjugal. E a gente fica de bobo assistindo essas palhaçadas, entendeu? Então eu realmente me privo de ver essas coisas. Sei que é armação. Elas são promovidas na mídia, né, para seduzir homens específicos. Agora, cadê a moça que deveria estar com ele? Porque provavelmente ela foi localizada no Brasil. Imediatamente ela sendo localizada, manda as fotos, eles compram prostituta brasileira, manda a foto da moça tradicional. Pronto. Se ele escolher ela, aí essa menina já vai ser sequestrada, por isso que eles sabem quem é a pessoa ideal pra gente. Porque ele gosta da gente olhando na foto, às vezes tem até ereção olhando a foto nossa. Certo? E aí o que acontece? O cafetão já detectou o nosso valor, aí começa essas tramas todas que vocês viram com mais, de forma mais explícita comigo. Aí a menina não escapa. Com 2 anos eles liquidam ela, matam, sequestram. Ela não sobrevive. E os parentes, e o cafetão vai detectar aqueles que são comparsas, né, que vão negociar a vida dela e obter vantagem com isso. E o restante dos parentes são todos executados. Gradativamente ele vai matando. No caso eu só tinha minha mãe, né? E foi exatamente a que ele matou. Mas vai matando aos poucos os parentes. Tinha meu filho pequeno e minha mãe. Ele vai matando os parentes todinho, né? Em várias situações ele vai criando. E essas situações todas vão para o judiciário, né? Para investigar crime que não existe, ou pelo menos não existe. E o crime sempre existe, é o crime, mas não da forma que foi noticiado, né? Nem as intenções são sabidas e muito menos a autoria, que é sempre do cafetão. Aí ele vai fazer a vida da menina um inferno, né? Um inferno. Ele vai transformar a vida dela num inferno, de acordo com as características dela. No meu caso, as minhas características são de dizer a verdade sempre, e eu tenho visão, consigo identificar eles e repudiar a pessoa deles, pelo menos para vínculos afetivos, relacionamentos, eu não aceito eles. Então eu sempre falo a verdade. Então ele começou a fazer paralelos com tudo que é relacionado à minha pessoa. Ele fez paralelos para aproximar a minha pessoa da prostituição, de exploração sexual, que é uma coisa que me aborrece. Lógico, eu não gosto deles, nunca gostei. Entendeu? Então, mas com 2 anos, no máximo 3 anos, ele já liquida a moça, já mata e já substitui por uma prostituta sósia que pode até ocupar a posição dela na sociedade com a mesma documentação. Normalmente, essa que ocupa com documentação falsa não vai pleitear o rapaz, o homem, certo? Quem vai é outra prostituta. É outra prostituta, que normalmente vai ser exibida na mídia. Só vai dar ela. Só vai dar ela. Até o casamento. Ninguém vai aparecer senão ela. Até ela se casar com um milionário, que era dessa moça tradicional, que nem cinzas dela existe, nem fumaça, nada. Já foi pro moedor de carne. Não existe nada. O que existe são as sósias que ocuparam a documentação dela. Pode existir, e as outras prostitutas que passam a existir como uma pessoa comum, religiosa, decente, aí pode até pleitear essa posição, mas ela mesma não existe. Não existe porque eu vi a trama. Eu vi como funciona. Nenhum escapa. Deles, não. Só eu escapei. Dessa geração minha, só eu escapei. O que pode existir, que aí é a minha grande dificuldade de amizade com amigas, né? Porque o que acontece? Quando ele rapta a menina tradicional, ele pega a documentação e o legado dela e entrega para uma prostituta, que é parecida com ela. Aí os pais da prostituta, os parentes, assumem aquela família como sendo deles, e o histórico da família e o legado todo da família. Aí fica assim umas prostitutas com umas historinhas singelas, né? Aí você olha, uma piranha dessa não tem uma história dessa.
singela, de família tradicional. Porque ele faz isso. Ele ia fazer isso comigo. E foi a razão da minha mãe ter sido morta. A Fabiana propôs que eles iam me raptar, né? Mas falou assim, como se fala, vamos comer uma torta de chocolate, vamos passear no parque. A Fabiana conversou com a minha mãe, assim, porque não é a Fabiana, é a gêmea. Ela propôs à minha mãe que mamãe receberia uma deficiente mental, né? Nas condições exatas que eles tinham publicado, né? E feito laudos falsos, tudo, com todas as deficiências, parecida com aquela Luzia, porque tem um perfil parecido. Ela não é bonita, ela é horrorosa, mas tem algum perfil nosso. Então fica a feia como sendo a gente. A feia mesmo, é que tem algum traço parecido. A mamãe iria ficar com ela, cuidando dela como filha legítima, para o Estado não saber que eu havia sido sequestrada. Então, ficaria em 860, aí decretaria a morte, 70, 80 anos, quanto tempo fosse durar, e como se passando por mim. E aí o Estado não é acionado para crimes no Brasil. Essa é uma forma que o explorador sexual usou para não acionar o Estado. Então a pessoa desaparece, outra pessoa sósia ocupa o lugar daquela pessoa, pronto. O Estado não é acionado porque aquela pessoa foi assassinada, desaparecida. Eles iam fazer isso. Foi quando a mamãe não aceitou. Imediatamente ela disse, vou avisar a Ana. Foi quando o Rodrigo pegou ela pela cabeça e jogou ela no armário. Ela perdeu a voz. Ela foi para UTI. Terminal. E sem voz para não me falar nada. E amarrada. A morte terrível que eles deram a ela. Os Ferreiras. A morte terrível que eles fizeram com ela. Certo? Eu vi tudo de perto, eu contemplei tudo com os meus olhos. A Fabiana negou no cemitério, junto com a Célia, que estava lá, e Gilson, que deve ter vindo de forma clandestina para piorar meu depoimento, né? Eles devem ter vindo de forma clandestina e voltou e ninguém ficou sabendo que eles estiveram aqui, mas eles estavam no velório. Aí eu disse para Fabiana, assim, perto da Bianca, eles e Célia, eu disse assim, a mamãe estava amarrada, né, Fabiana, e sem voz. Mamãe? Mas assim mesmo, gente, dramático, teatral, cênico. Mamãe? Mamãe? Mamãe morreu nos meus braços, Ana. Assim, quando eu vi aquilo, eu me assustei. Eu falei, isso é psicopatia, né? O que eu fiz, lutando com uma cidade sozinha, com um filho pequeno, o que eu fiz foi cuidar do meu filho, e bem, e de mim. Fiquei quieta. Tinha como acionar, eles já tinham botado documentação me colocando como doida. Qualquer denúncia que eu fizesse na delegacia, eles iam dizer que eu era doida, maluca, que precisava me recolher do sanatório. Fiquei na minha, aguardando, porque eu sabia que eles não podiam tocar em mim, e nem no meu filho. Me resguardei dessa forma. O negócio é perigosíssimo. Eu não tenho a menor consideração por eles. Não gosto, não tenho apreço, nada. Minha consideração pelo Estado e pela sociedade, e Deus em primeiro lugar. E minha família, que é meu filho. E meu cachorrinho que está aqui. Só. Porque eles são pessoas terríveis, terríveis, diabólicas. Diabólicas, estou avisando vocês. Então, essas prostitutas surgem na mídia para casar com homens específicos. Ele não vai conseguir ninguém. Não vai. Porque nenhuma moça vai chegar perto dele. Só prostituta, secretária, cafetina, tudo. Na empresa dele, todo mundo deles. Nem para empregar a gente consegue, para conseguir emprego. Porque eles ficam com medo do homem se interessar por nós e evita que a gente entre nas empresas deles. Não tem conhecimento, amizade, nada. Eles cercam a gente de forma e criam um círculo social pra gente. Que foi o que eles criaram pra mim, que eles mesmos depois se voltaram tudo contra mim. Que eles já estavam contra mim, me enganando com falsa amizade, falsa educação e falsa contratação profissional. Depois eles se voltam com você com as acusações, os laudos, tudo falso, e com a fala já idealizada. A fala idealizada, que não tem nada a ver com o que eu vivenciei com as pessoas que eu de fato conheci. Daqui desse prédio eu não conheço ninguém. Qualquer um que disser aqui que me conheceu em algum momento da minha vida, me conheceu à distância, mas não amizade ou conhecimento de amizade, relacionamento, nada. Todos mentem. É muita gente. Você luta contra uma cidade inteira.
E as pessoas tradicionais são reféns deles, são casados com eles, têm relacionamento com eles. É uma situação de refém. Porque se a pessoa tomar a minha defesa, ela está casada com ele, o que ela vai fazer com ele? Vai matar ele, envenenado. E ninguém vai saber. Porque perita é deles, tudo dele, médica deles, vai dar o lado, não, ele teve um mal súbito, morreu. Não vai dar nada para ela, vai ficar como uma viúva. E eu tô sabendo que ele queria me ajudar, que ele jogou na cara dela que ela é uma falsa safada, que estava mentindo a meu respeito. Nem sai de casa, quando ele diz que a casa é toda monitorada. Ela é monitorada. Alguém monitora ela 24 horas. Escutou isso, eles já invadem a casa e já matam ele. Aí depois diz que ele tinha envolvimento com tráfico, com tudo. Inventa tudo. Já tinha até histórico de envolvimento com tráfico, ele não tinha envolvimento nenhum. Então eles criam históricos prévios para respaldar os crimes deles. É uma situação de risco, uma situação perigosa. A relação com cafetão e prostituta é coisa terrível, diabólica. Eu não recomendo amizade com eles. Não recomendo vínculos afetivos sexuais com eles. Sei que para nós mulheres é mais fácil do que para os homens, mas não é impossível para vocês homens, certo? Então eles iam fazer isso. Então é uma situação de risco, uma situação perigosa. Essas prostitutas, eu fico assistindo, já sei qual é a delas. Elas vão com as nossas características e criam o programa. Então provavelmente era uma mulher séria, uma mulher que gosta de resolver situações, tá vendo uma confusão ali na família, entre amigos, ela vai lá para apaziguar, para um estilo uma juíza, conciliar, entendeu? É uma pessoa que faz isso voluntariamente, a pessoa da índole dela. Aí eles fazem um programa exibindo a índole dessa mulher, que jamais será conhecida. Deve estar até... E outra coisa, descaracteriza a gente, porque a prostituta se aposta das nossas características, né? Verdadeiras, nossas. E nós, que somos os donatários das características, incompatível com a nossa realidade psíquica e tudo mais, eles, por exemplo, eu sou muito inteligente, aí já coloca uma pessoa com sem inteligência. Eu sou autodidata, aí já coloca uma pessoa que não tem capacidade de aprendizado. Assim, é tão radical. Eu estava no abrigo, eu estou sentada vendo um filme, eu não podia imaginar. Eu confesso que eu não podia imaginar isso. Eu conheço o sadismo do cafetão dessa cidade contra a minha pessoa, sadismo. Eu conheço o sadismo das prostitutas e do cafetão dessa cidade contra a minha pessoa e minha família, mas eu não podia imaginar isso. Eu estou vendo filme, que é uma coisa que eu faço, que eu gosto muito de filme, meu filho também gosta muito de filme, assistimos vários filmes, minha mãe também gostava muito de filmes. Estou assistindo o filme ali, aí ele falando assim, ela não está entendendo nada, não sabe nada que está vendo. Eu olhei aquilo, eu fiquei quieta, não bati boca nem nada. Falei, eles já estavam dizendo que eu assistia um filme e não tinha intelecto para entender nada do filme. Já estava sendo divulgado isso na cidade, junto a policiais e tudo. Eu já estava sendo tratada como uma pessoa demente mesmo, que você fala e não entende nada. Isso foi uma adequação, porque realmente a prostituição eu não entendo nada e nem quero entender. Prostituição, para mim, cafetinagem só tem um lugar, é cadeia. E eu tenho raciocínio e inteligência suficiente para botar vocês na cadeia, que é o lugar de vocês, ou em camisa de força, certo? Porque a amizade com vocês eu não entendo a sua prostituição, não gosto dela, tenho repúdio ao que vocês fazem. Repúdio a vocês e ao que vocês praticam. E realmente essas coisas, nenhum carro vai parar perto de mim, eu vou achar que esse homem do nada achou que eu poderia entrar no carro dele e seguir com ele. E pior, fazer sexo com ele. Certo? O carro parou, no mínimo eu vou pensar que ele está atendendo o celular. Nunca que ele parou o carro, na expectativa que eu entre. Porque eu olho para as minhas vestes, eu olho para a minha personalidade, eu olho para o meu legado, eu olho para a minha família, eu olho para a minha educação. E não há respaldo nenhum para esse homem achar que eu poderia entrar no carro dele e seguir com ele. Eu prefiro seguir meu caminho, digno e honrado e ético. E ainda olhar ele com bons olhos. Não, ele está vendo o celular,
ele está esperando alguém, houve algum problema no carro dele. Nunca que ele imaginou que eu pudesse fazer isso, mas acontece, e eu passo direto. Eu passo direto, e não é comigo, é com a prostituta, não é comigo. Nunca foi e nunca será, não é comigo. Seu carro é até bonito, vou estudar bastante para comprar um desse. E se eu casar com um homem de boas condições, terei. Rápido, fácil. Mas não é a intenção de se casar com um homem para ter isso. Eu sou uma mulher de valores, de dignidade, de ética. Certo? Mas é uma cidade horrível nesse aspecto, criminoso, ela é perigosa mesmo.